Oi, turma! Vamos começar uma série de vídeos de dicas para o Enem. O Enem é uma questão de lógica. A principal dica é estudar. A segunda é estudar e a terceira também. Logo, sem estudar não há como sair bem nas provas do Enem. Bem, tirando o óbvio, nós vamos aqui nos preocupar não com o conteúdo das matérias propriamente dita. Claro que também vamos falar sobre os conteúdos comuns do Enem, principalmente no nosso campo de investigação, a filosofia. Mas, professor, não é o senhor que sempre diz que a filosofia é tida como a base do conhecimento, que ela se preocupa com toda a área do conhecimento? Isso quer dizer que vamos nos intrometer em todas as matérias? Sim e não. O que vamos fazer aqui é treinar nossa capacidade de compreensão e reflexão sobre os mais diversos assuntos, de tal forma que tentaremos aprimorar nossa técnica reflexiva e argumentativa, o que vai nos auxiliar nas principais formas de questões que aparecem no Enem. Interpretação de textos, a interpretação de figuras e até mesmo auxiliar a desenvolver melhor a nossa redação. A grande vilã do Enem. Fora de nossa alçada, tentar adivinhar o que vai cair nas provas, quais os possíveis temas de redação, essas coisas. Somos pensadores e não videntes. O que faremos nesses vídeos é simplesmente analisar temas e questões já propostas no Enem e em vestibulares para ficarmos alertas quanto aos erros mais comuns. Hoje mesmo vamos começar falando de clichês, que já falamos sobre ele na nossa primeira aula quando abordamos o senso comum. Então, vamos lá! Enem. E agora? Bom, por que então falarmos novamente de clichês? Porque o uso de clichês pode ser prejudicial ao seu discurso. Demonstra falta de capacidade argumentativa. Primeiro, temos que trabalhar o conceito de clichê. Os clichês se manifestam muitas vezes como frases de efeito, que podemos encontrar nos mais diversos discursos. Como algumas frases prontas: aqui se faz, aqui se paga, diga com quem andas que eu te direi quem és, você colhe o que planta. Ou expressões usadas no dia a dia. Nos dias de hoje, o cidadão de bem não consegue mais caminhar pelas ruas sem sentir medo. Ou ideias comuns: todos os políticos são corruptos, asiáticos inteligentes, e mesmo preconceitos: muçulmanos são terroristas, portugueses são burros e mulheres dirigem mal. Essas verdades universais tradicionalmente reconhecidas e difundidas na sociedade. Isso não te faz lembrar da aula de senso comum? Se você ainda não assistiu, clique no link aqui em cima e não perca a oportunidade de assistir. O grande problema é que os clichês, na produção do discurso, acabam se tornando vícios de linguagem. Usamos os clichês muitas vezes sem perceber. Acontece que eles enfraquecem o argumento. Seu discurso perde a credibilidade. A princípio, parece atrativo, mas quando você para e analisa o texto mais profundamente, ele fica vazio. Lembre-se que o avaliador do Enem fará uma leitura minuciosa de sua produção. Ele levará em consideração a originalidade do texto e a sua criatividade. Ora, na hora da produção de um texto, o uso de clichês é inversamente proporcional à qualidade textual. Analisemos o seguinte texto sob a perspectiva do clichê. Nos dias de hoje, o ser humano não tem piedade da natureza. Está desmatando as reservas naturais sem pensar no amanhã. É preciso que a população se conscientize para dar um basta nesse processo que já vem acontecendo há muitos anos. Pois sem natureza não haverá futuro para os nossos filhos e netos. Este é um trecho de uma redação do Enem de 2001.
O tema da redação foi Desenvolvimento e Preservação Ambiental. Ele é todo composto de clichês. Percebe-se que o texto não contém originalidade, é composto de obviedades. Agora, vejamos este vídeo que foi muito divulgado em 2019. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Because if you really understood the situation and still kept on failing to act, then you would be evil, and that I refuse to believe. The popular idea of cutting our emissions in half in 10 years only gives us a 50% chance of staying below 1.5 degrees and the risk of setting off irreversible chain reactions beyond human control. How dare you pretend that this can be solved with just business as usual and some technical solutions? There will not be any solutions or plans presented in line with these figures here today, because these numbers are too uncomfortable and you are still not mature enough to tell it like it is. You are failing us, but the young people are starting to understand your betrayal. The eyes of all future generations are upon you. And if you choose to fail us, I say we will never forgive you. We will not let you get away with this. Right here, right now, is where we draw the line. The world is waking up, and change is coming whether you like it or not. Quando analisamos mais fria e profundamente esse discurso, a pergunta que não quer calar é: e daí? Desconsiderando o autismo de Greta e a assimetria facial que demonstra falta de genuinidade, analisemos o conteúdo do discurso. Ela usa uma série de frases de efeito, como: eu não deveria estar aqui, eu deveria estar na minha escola do outro lado do oceano. As pessoas estão sofrendo e estão morrendo. Os nossos ecossistemas estão morrendo. Nós estamos vivenciando o começo de uma extinção em massa. E tudo que vocês fazem é falar de dinheiro e contos de fadas sobre um crescimento econômico eterno. Por mais de 30 anos, a ciência tem sido muito clara. Como vocês se atrevem a continuar ignorando isso? Com certeza, sob o ponto de vista da originalidade e criatividade, ela não se sairia bem na redação do Enem. O ponto central da discussão proposta nos dois textos é o conflito existente entre o desenvolvimento da sociedade e a preservação da natureza. É importante, antes de iniciar a produção do texto ou discurso, identificar o ponto central da discussão. Um bom texto sobre esse tema abordaria inicialmente o ponto central. Embora o conflito existente entre o desenvolvimento social e a preservação da natureza ser motivo da nossa preocupação, ainda não chegamos perto de entender e perceber os efeitos a longo prazo das nossas ações no mundo. Construir um sistema que consiga conciliar essas duas esferas esbarra na dificuldade principalmente do aumento da produção do lixo, tanto urbano quanto industrial. Aí você tem o desenvolvimento de uma linha de pensamento dentro do tema, como o acúmulo do lixo, o problema do descarte do lixo, os lixões. Escolha uma linha argumentativa que você esteja mais familiarizado.
a evolução tecnológica, o crescimento demográfico, a subjetividade humana, a reinvenção do meio ambiente. Essa última é uma linha difícil, mas demonstra uma forte capacidade argumentativa, porque é um tema pouco abordado. E então, depois do desenvolvimento dos argumentos, entra o desfecho. Não é necessário apresentar uma solução para o problema. Veja, estamos fartos de saber que as ações políticas, sociais e conscientização do combate aos problemas apontados não resolverão por completo o problema, mas, pelo menos minimamente, ajudarão a manter o equilíbrio da coexistência do homem e natureza. Perceba que o desfecho apresenta noções de senso comum, mas acentuando que é senso comum com a expressão "estamos fartos de saber". Importante que sua produção ou seu discurso problematize o tema proposto e apresente um ponto de vista que vá além das noções do senso comum. Um ponto de vista que leve a discussão a uma perspectiva diferente. Então, fica a dica. Isso é tudo, pessoal.